Em um porto, um homem desenha cuidadosamente uma figura sem vida em seu caderno de desenhos. De repente, um bandido aparece e tenta atirar no homem, mas ele mata o bandido sem esforço. Após terminar seu desenho, o homem afirma que ele pode ser usado para seus quadrinhos. Seu nome é Shenji, e ele é apaixonado por quadrinhos com tema de assassinos. Seu sonho é se tornar o artista de quadrinhos mais popular nesse gênero. Para alcançar isso, ele se dedica a pesquisar várias armas e técnicas de assassinato todos os dias. Eventualmente, ele se tornou o principal assassino da indústria, usando o codinome Kang Xiao. Com sua experiência e riqueza, Shenji criou uma série de quadrinhos digna de publicação. No entanto, seu quadrinho serializado começa a cair nas classificações, e seu editor só consegue repreendê-lo. Frustrado, Shenji desliga a ligação enquanto se pergunta como o melhor artista consegue criar quadrinhos tão bem-sucedidos. Ele contempla se eliminá-los seria uma solução. Nesse momento, ele recebe uma ligação oferecendo um trabalho de assassinato. Shenji entra em um apartamento com a intenção de assassinar uma jovem mulher. Enquanto invade seu quarto, ele se pergunta se alguém já revirou o lugar. De repente, ele sente uma sensação estranha de familiaridade, e percebe que entrou no quarto de um artista de quadrinhos durante a semana de prazo final. Naquele momento, sua atenção é atraída para o manuscrito original do autor mais estimado no gênero de assassinos. Infelizmente, Shenji tropeça em algo e descobre um corpo sem vida. No entanto, ao verificar o pulso, a mulher acorda. Ela se espreguiça e percebe a presença de Shenji, perguntando se ele sabe colorir usando o Photoshop. Ela elogia o editor por encontrar rapidamente um assistente, e descartar manuscritos para Shenji colorir. Shenji fica pasmo ao descobrir que uma garota é a criadora dos quadrinhos de assassinos altamente aclamados. Ele começa a pensar que, se ele matar Xiaoxi, ele poderia não apenas reivindicar a recompensa, mas também acabar com o quadrinho mais bem classificado. Shenji pega um estilete, pretendendo atacá-la, mas Xiaoxi abruptamente o comanda a parar. Ela examina Shenji e o instrui a manter sua posição para que ela possa desenhá-lo. Shenji se pergunta como Xiaoxi ficou ciente de sua presença, e logo percebe que há um espelho na mesa, reconhecendo sua própria falta de furtividade. Xiaoxi completa seu esboço e pergunta por que Shenji está segurando um estilete. Ele rapidamente inventa uma desculpa, alegando que pretende afiar o lápis dela, embora ela esteja usando um digital. Xiaoxi então orienta Shenji a começar a colorir enquanto ela continua trabalhando em seu manuscrito. Assim como ele havia assumido que ela era descuidada, Shenji de repente sente um forte desejo de matar emanando de Xiaoxi. Ele a observa atentamente enquanto ela desenha seriamente, notando algo que precisa de correção e oferecendo algumas sugestões. Nesse momento, ele percebe que está ajudando a melhorar os quadrinhos de sua rival. No entanto, ele decide que vale a pena se isso o ajudar a superar seu trabalho. Depois de inspecionar a correção, Xiaoxi lembra Shenji do prazo iminente. Depois de um tempo, Xiaoxi termina de enviar o manuscrito, e comemora com um toque de mãos de Shenji. Ela sente que Shenji tem um imenso potencial como artista de quadrinhos, embora ele já seja bastante talentoso. Exausta, Xiaoxi adormece rapidamente enquanto Shenji a observa. Em seguida, ele se afasta e vai para a cozinha. Shenji acende o fogão e dá mais uma olhada em Xiaoxi antes de fechar a porta. O gás no fogão continua queimando enquanto Xiaoxi dorme tranquilamente. De repente, Shenji volta e desliga o fogão. Ele olha fixamente para Xiaoxi, que repousa serenamente. Matá-la significaria que não haveria mais ninguém para superar. Shenji então começa a verificar o quadrinho de Xiaoxi, que incorpora romance nele. Ele não consegue acreditar que as pessoas estão gostando desse tipo de quadrinho de assassinato. Nesse momento, ele percebe a porta aberta. Um assassino entra enquanto Shenji se esconde atrás da porta. O assassino olha ao redor do quarto e descobre Xiaoxi. Ele se aproxima sorrateiramente de Xiaoxi enquanto tira sua faca. No entanto, ele sente alguém atrás dele e rapidamente ataca. Shenji segura a faca com os dedos e rapidamente nocauteia o assassino agarrando antes que ele possa cair e fazer barulho. Ele adverte o assassino para não fazer nenhum barulho. De repente, Xiaoxi, faminta, acorda e vê Shenji lendo casualmente um quadrinho. Enquanto Xiaoxi sai do quarto, o assassino ataca Shenji. Xiaoxi se pergunta o que está acontecendo, e Shenji afirma que está apenas limpando o lixo. Ele desarma o assassino e o domina habilmente, e após verificar Xiaoxi, ele percebe que ela está comendo vorazmente na frente da geladeira. Xiaoxi se vira e diz a Shenji para comer também. Enquanto ela volta a dormir, a faca que foi desarmada há um tempo cai do teto. Shenji rapidamente a pega usando o livro de quadrinhos. Ele não consegue acreditar que Xiaoxi voltou a dormir tão casualmente. Em seguida, ele olha fixamente para o assassino e o leva para a sacada. Ele adverte o assassino para não tocar em sua presa. De repente, Xiaoxi grita em seu sono, o que surpreende Shenji.
O pobre assassino foi morto por sua vítima. Xiaoxi descobre Shenji na sacada e de repente se lembra de algo sobre um assassino. Shenji tira sua faca secreta, pensando que foi descoberto. Acontece que Xiaoxi sonhou com um assassino e começou a desenhá-lo. Shenji não consegue acreditar que Xiaoxi realmente se inspirou dormindo e sonhando. No entanto, seus desenhos estão parecendo mais bagunçados do que antes. Shenji continua observando enquanto se pergunta qual será a próxima parte, mas Xiaoxi continua jogando seu manuscrito assim que termina uma página. De repente, ela para de desenhar e pergunta a Shenji se ele sabe dirigir um carro, e os dois saem em uma scooter elétrica. Xiaoxi queria experimentar pessoalmente a transição para a próxima parte, mas ela não sabe dirigir. Enquanto Xiaoxi aproveita o passeio, Shenji percebe algo. O pneu explode e a scooter fica desgovernada na estrada. Eles caem na frente de um caminhão em alta velocidade, enquanto Shenji se pergunta se eles serão transportados para outro mundo. Poucos segundos atrás, outro assassino queria roubar a presa de Shenji. Shenji realmente notou e o assassino aflito atirou no pneu da scooter. Enquanto estão na frente do caminhão, Shenji empurra sua perna contra o scooter para ganhar impulso e abraça Xiaoxi. Os dois caem junto com os animais sendo transportados pelo caminhão. Por sorte, um ônibus aparece abaixo do viaduto, e os dois caem em cima dele. Xiaoxi percebe um porco vindo em sua direção, e Shenji é atingido no rosto. A noite chega, e Shenji acorda. Ele rapidamente tenta pegar sua arma, mas percebe que está vestindo uma roupa de hospital. Ele fica feliz por não ter trazido sua arma nessa missão, senão teria sido descoberto. Ele não consegue acreditar que o principal assassino seria nocauteado por um porco. Nesse momento, a porta se abre e Shenji finge estar dormindo. Um médico traz uma seringa e um veneno que pode matar um elefante em minutos. Ele tenta injetar em Xiaoxi, mas Shenji intervém. A seringa cai e Shenji a pega com os dedos dos pés. Ele esfaqueia o assassino, e o veneno faz efeito imediatamente. O som da seringa caindo é o suficiente para acordar Xiaoxi. Ao ver que ninguém está cama, ela procura por Shenji. No entanto, Shenji se esconde no corredor com o assassino morto. Xiaoxi nota a seringa no chão, e procura ao redor no corredor saindo na direção oposta. Nesse momento, um paciente descobre Shenji segurando o falso médico e grita por ajuda. Shenji tenta silenciar o paciente, mas a garota de repente luta contra ele como uma artista marcial. No entanto, ela só vê o pano, e Shenji a domina imediatamente. Xiaoxi de repente o encontra pressionando a garota na parede enquanto está sem camisa. Xiaoxi timidamente se desculpa e a garota aproveita essa chance para morder Shenji. A paciente corre para Xiaoxi, a quem ela chama de irmã. Acontece que a garota é assistente de Xiaoxi, Weiji, que foi hospitalizada. Xiaoxi apresenta Shenji, mas ela ainda nem sabe o nome dele. Shenji se apresenta como Shenzhen, mas Xiaoxi decide chamá-lo de Shenji. Weiji tenta contar a Xiaoxi sobre o que viu, mas Shenji começa a agir ferido e Xiaoxi corre para encontrar um médico. Shenji pede a Weiji uma conversa séria. Weiji tenta chutar Shenji, mas ele bloqueia, e esclarece que o homem não era um médico. O documento de identidade mostra claramente um rosto diferente. Weiji se pergunta quem é o homem, mas Shenji inventa uma razão qualquer, dizendo que ele pode ser um fã obsessivo de Xiaoxi. Weiji se pergunta se Shenji está inventando no momento, e Shenji afirma que a Pinguim Publicações o designou como guarda-costas de Xiaoxi. Weiji afirma que os artistas de quadrinhos não correm perigo como as celebridades, mas Shenji diz a ela para não subestimar os loucos da comunidade dos quadrinhos. Ele então lembra Weiji sobre o autor Fubu, que desapareceu no ar. Rumores dizem que ele foi eliminado por um rival. Ele exclama como todos estão obcecados com o primeiro lugar. Justo quando Shenji explica o quão crucial é a posição de Xiaoxi, eles ouvem seu grito ao longe. Eles correm imediatamente para verificar, mas Xiaoxi apenas se assustou com um modelo de esqueleto. Shenji afirma que é apenas um modelo como o modelo do ataque dos titãs. Ele move a cortina e vê uma pessoa amarrada e fecha novamente. Shenji e Weiji são liberados mais tarde e ficam olhando um para o outro. Xiaoxi menciona em seguida jantarem juntos e os dois param de brigar, enquanto Shenji percebe alguém seguindo-os e ignora por enquanto. Os três mais tarde tiveram uma refeição na rua, com Weiji exclamando sobre como ela não consegue aceitar Shenji como assistente de Xiaoxi. Faíscas voam entre os dois e eles olham para Xiaoxi em busca de uma posição. Xiaoxi então afirma que eles precisam de mais uma pessoa para ajudar. Por outro lado, Shenji nota algo. Weiji continua afirmando que mesmo se Xiaoxi tiver mais assistentes, ela ainda vai trabalhar em seu quadrinho até os últimos minutos do prazo final. Weiji tenta contar a Xiaoxi sobre algo, mas Shenji a impede de contar a Xiaoxi sobre o lado sombrio da indústria. Shenji também lembra Weiji para ela apoiar livremente Xiaoxi, ou ela será incomodada e seu trabalho será afetado.
Wenji afirma que Xiaoxi não é assim e percebe que ela desapareceu. Shenji percebe que o cara gordo sumiu e sai correndo. Wenji tenta segui-lo, mas o dono da loja a impede de sair sem pagar a conta. Enquanto isso, Xiaoxi sai do banheiro e o cara gordo estava realmente esperando por ela do lado de fora enquanto abre algo. Shenji tenta subjugar o cara gordo, mas o homem apenas pede um autógrafo. Ele acabou sendo um leitor fiel dela. Ele comenta que a cena aleatória de beijo no meio da luta foi a melhor, mas Shenji pensa o contrário. O cara gordo agradece timidamente a Xiaoxi e vai embora jurando ser leal ao trabalho dela. Xiaoxi acha a situação fofa e Wenji aparece de repente, sentindo-se abandonada. As garotas mais tarde chegam em casa, em seu apartamento, e Shenji diz a elas que pegará o trem. No entanto, ele pega o carro mais legal do local e volta para sua mansão. Ele vai tomar um banho refrescante e de repente recebe uma ligação. O homem ao telefone fica bravo com ele. Shenji se pergunta por que um artista de quadrinhos é um alvo de assassinato. O homem ao telefone também não sabe o porquê, e Shenji o avisa para não deixar ninguém tocar em sua presa. No entanto, os superiores não têm paciência suficiente. Shenji de repente se lembra de Wenji e de sua interação. No dia seguinte, Shenji chega à porta de Xiaoxi, mas é rejeitado por Wenji. Xiaoxi pergunta quem era, e Wenji diz a ela que não era ninguém. No entanto, Shenji já havia conseguido entrar. Wenji pergunta como ele entrou, e Shenji explica que se mudou para o apartamento abaixo e usou o pátio conectado para entrar. Shenji então pergunta a Wenji se ela encontrou pessoas suspeitas ultimamente, e Wenji só pode mencionar Shenji. Ela tenta expulsá-lo de novo, mas Shenji quer ser pago por seus serviços da última vez. Eles chamam Xiaoxi, mas é tarde demais. Ela já entrou na zona, e está imparável. Wenji afirma que Shenji definitivamente não será pago e o expulsa. Nesse momento, Xiaoxi de repente se levanta e sugere ir à delegacia de polícia. Shenji fica ansioso que sua identidade tenha sido exposta, mas Xiaoxi só quer ver algumas referências para seus quadrinhos em uma cena de prisão e interrogatório. Wenji afirma que o interior da delegacia é proibido, e Xiaoxi tem a brilhante ideia de cometer um crime. Ela fica empolgada pensando em como irritar a polícia, mas o Jie lembra a ela que seu irmão é policial. Ela se pergunta por que Shenji está tão surpreso ao ouvir isso. Xiaoxi diz a eles para se moverem, mas Wenji está preocupada que eles não tenham permissão. Nosso criminoso tenta se aproximar, mas Wenji não quer deixar Shenji sozinho no apartamento de Xiaoxi, e ela quer ficar de olho nele. Já Xiaoxi não quer falar com Haoxi, o irmão de Wenji. Os três então discutem sobre o que fazer e decidem ter Wenji indo sozinha tirar fotos do local. Xiaoxi jura recompensar Wenji mais tarde, e lembra ela de entrar na sala de interrogatório. Wenji avisa Shenji para ter cuidado e sai. Shenji só pode suspirar. Xiaoxi começa a relaxar e Shenji se preocupa com seu prazo final. No entanto, ela afirma que não pode prosseguir sem os materiais de referência. Shenji então sugere limpar o lugar um pouco pois está uma bagunça total. No final, é apenas Shenji quem faz a limpeza enquanto Xiaoxi lê seus livros antigos. Enquanto Shenji organiza os outros livros, ele descobre material de referência. Os conteúdos são principalmente recortes de jornais sobre a associação de assassinos. Ele também descobre o incidente no porto em que ele estava envolvido. Xiaoxi verifica e esconde imediatamente o livro. Ele fala sobre os e-books que estão populares hoje em dia, mas Xiaoxi afirma que a sensação de segurar um livro é melhor. Sempre foi o sonho dela ser bibliotecária. Shenji não sabe se Xiaoxi está apenas fingindo. No entanto, ao ver o material de referência, a associação de assassinos pode estar de olho nela. Enquanto isso, em um prédio alto, um homem esmaga seu telefone. Ele se pergunta por que o quadrinho do principal assassino ainda está sendo atualizado. O secretário garante a ele que mesmo que eles encontrem um contratempo, eles arranjarão outra pessoa para fazer o trabalho. Em algum lugar em uma área de tráfego, os motoristas reclamam de um condutor que não se move apesar de ver a luz verde. O motociclista olha fixamente para o motorista atrás dele, e este último fica em silêncio. O assistente do secretário suspirou, reconhecendo o hábito do secretário de falar sozinho. Enquanto isso, o assassino classificado em sétimo, Xing Jin, está pedindo direções para seu destino enquanto viaja em busca dele. No entanto, ele ainda não o encontrou apesar de todas as instruções. Shenji finalmente terminou de limpar o quarto, e Xiaoxi ficou impressionada com o quão bom ele ficou. Shenji se perguntou quanto tempo havia se passado desde a última vez que Xiaoxi limpou esse lugar. Sentindo-se energizada pela limpeza, Xiaoxi sugeriu que eles acariciassem o gato juntos. Shenji tentou acariciar o gato, mas acabou sendo mordido. Preocupado com a descuidada Xiaoxi, Shenji tentou avisá-la, mas acabou perguntando por que ela decidiu desenhar um quadrinho sobre assassinos.
Xiaoxi explicou que ela adorava ler Killer A na infância, que coincidentemente era um quadrinho que Shenji também adorava. Enquanto continuavam compartilhando suas experiências com o quadrinho, Xingjin ainda estava lutando com a doença do Zoro para encontrar seu destino. De repente, a cena muda, e nos anos 80, o presidente estava sendo celebrado pelos cidadãos na estrada. Sentado em um carro, rodeado por guarda-costas, o presidente era alvo de um homem de um prédio distante com um rifle sniper. No entanto, a bala foi desviada por outra bala, disparada pelo Killer A. Shenji e Xiaoxi ficaram empolgados em ler sobre o antigo quadrinho Killer A. Shenji mencionou que uma vez tentou imitar as ações do Killer A, mas achou impossível. Xiaoxi ficou impressionada que Shenji já tenha usado uma arma antes, apenas para ele se corrigir rapidamente, revelando que era na verdade um arco, para a grande decepção de Xiaoxi. Eles continuaram discutindo e admirando a trama do quadrinho, se aproximando cada vez mais um do outro. À noite, Xingjin parecia estar ainda mais perdido do que quando começou, e se viu em uma área parecida com uma vila. De repente, um carro de polícia se aproximou do prédio de Xiaoxi, e os policiais saíram rapidamente do veículo. Os policiais abriram a porta do quarto de Xiaoxi e imediatamente se aproximaram de Shenji, o prendendo. Shenji ficou surpreso, se perguntando por que estava sendo preso. O Enji rapidamente chutou a cabeça do policial e puxou sua orelha, dizendo ao irmão para se acalmar. Enquanto isso, Xiaoxi se escondeu, esperando não ser descoberta por Haozi. Felizmente, Haozi encontrou Xiaoxi sem ferimentos e suspirou aliviado. Ele a avisou para ter cuidado com Shenji, enfatizando que ele era uma pessoa suspeita. Xiaoxi explicou que Shenji era seu assistente de quadrinhos, mas Haozi não ficou satisfeito e sugeriu contratá-lo em vez disso, citando a natureza suspeita de Shenji. Xiaoxi precisava de um assistente de quadrinhos habilidoso em arte, e perguntou sobre as habilidades artísticas de Haozi, o levando a afirmar com confiança que ele tinha praticado muito recentemente, e melhorado bastante sua arte. Ele orgulhosamente mostrou seus desenhos para eles, mas todos caíram nas risadas, zoando ele por ter habilidades de desenho no nível de jardim de infância. De repente, o telefone de Haozi toca e seu capitão o repreende por relaxar. Haozi não teve escolha senão sair, avisando Xiaoxi para ter cuidado com Shenji. Ele usou um gesto semelhante ao de sua irmã Enji antes de partir, deixando Shenji surpreso ao ver como suas personalidades são incrivelmente parecidas. Xiaoxi os encorajou a começar a trabalhar no quadrinho, e enquanto trabalhavam no quadrinho, Shenji refletia que se Xiaoxi entrasse na sua zona criativa, tudo ficaria bem. No entanto, ele sabia que o Enji era um problema significativo e contemplava várias maneiras de assassiná-la, chegando a considerar eliminar o irmão dela junto. Depois de um momento de reflexão calma, Shenji percebeu que matar todos não era a solução correta e esperava que sua inclinação para tais pensamentos cessasse, tratando-os como sintomas de sua carreira como assassino. Enquanto isso, o Enji se viu ponderando sobre o comportamento de Shenji e o considerou suspeito. Apesar de suas suspeitas, ela não conseguiu encontrar nenhuma evidência, e decidiu dar a Shenji um tempo para provar que ele era um bom assistente de quadrinhos. De repente, Shenji apareceu atrás dela e elogiou suas habilidades de desenho, sugerindo que eram melhores que as de Xiaoxi. O Enji ficou surpresa com o quão rapidamente ele apareceu atrás dela enquanto o encarava. Ela o avisou de que ter apenas boas habilidades artísticas não era suficiente para se tornar um ótimo artista de quadrinhos, enfatizando que a trama era o principal ingrediente para o sucesso. No entanto, Shenji acreditava que a ênfase de Enji na trama era apenas uma desculpa para a falta de habilidades de desenho deles. O Enji o aconselhou a aprender e praticar mais, o que desencadeou um pensamento fugaz na mente de Shenji sobre assassiná-la. No entanto, ele rapidamente se acalmou, percebendo que deveria se esforçar para levar uma vida normal como um cidadão respeitador da lei, em vez de buscar pensamentos tão sinistros toda hora. Após 3 dias, com o prazo de entrega se aproximando, eles não tinham conseguido terminar um único manuscrito. Shenji não podia esperar mais e expressou sua preocupação ao Enji, dizendo que eles não tinham tempo suficiente. No entanto, o Enji o tranquilizou, mencionando que eles não tinham conseguido realizar nada nos primeiros 6 dias, mas ainda assim cumpririam o prazo. Shenji sentiu que essa inconsistência não era uma abordagem boa. Mas Shenji lembrou que ele havia conseguido concluir a escrita do roteiro e o storyboard em um único dia, seguindo o procedimento padrão de escrita de roteiro, storyboard, desenho de linhas, coloração e finalização. Ele pensou que talvez Xiaoxi tivesse investido muito esforço na escrita do roteiro e no storyboard, o que explicava por que ela criava melhores quadrinhos do que ele. O Enji o provocou brincando, enfatizando que o storyboard era o aspecto mais importante, e que estava tudo bem atrasar no cronograma, mesmo que os desenhos não fossem bons. Isso deixou o Shenji irritado. De repente, eles ouviram um grito de socorro,
e Shenji correu na direção do som. Ele abriu a porta e encontrou Xiaoxi dentro, olhando para o celular. Xiaoxi mostrou a ele o celular, e Shenji percebeu que ela estava tentando capturar uma expressão facial específica, mas não conseguia fazer isso sozinha. Então, ela usou a tática de fazer Shenji replicar a expressão e tirou uma foto dele. Sentindo-se tímido, Shenji saiu da área, e Xiaoxi decidiu segui-lo. No entanto, logo descobriram que Wenji estava desaparecida, encontrando apenas seu fone de ouvido no chão. Xiaoxi presumiu que ela tinha ido ao banheiro, mas Shenji achou isso improvável, já que o último traço de caneta em seu desenho não parecia natural, o fone de ouvido estava no chão e a janela estava fechada antes. Shenji suspeitou que ela pudesse ter sido sequestrada, mas acreditava que ela possuía boas habilidades de luta. Xiaoxi verificou o banheiro, mas não encontrou ninguém, enquanto Shenji saiu pela janela para procurar por pistas. Ele concluiu que o sequestrador era uma pessoa habilidosa. Xiaoxi tentou ligar para Wenji, mas seu telefone não tinha serviço. Sem que eles soubessem, aconteceu que Xingjin tinha sequestrado Wenji, mas logo percebeu que tinha capturado a pessoa errada. Ele ficou deprimido, tendo passado 3 dias procurando pelo local, para no final, sequestrar a pessoa errada. Wenji achou Xingjin peculiar e pensou que as coisas ficaram estranhas depois de conhecer Shenji. Xingjin virou a cabeça, assustando Wenji, e a examinou de perto para confirmar que ela não era Xiaoxi. Ele perguntou se ela conhecia Xiaoxi, mas Wenji balançou a cabeça, e nesse momento, seu telefone tocou. Xingjin pegou o telefone dela e descobriu que era Xiaoxi ligando. Ele rapidamente destruiu o telefone de Wenji com o polegar, fazendo com que ela chorasse, já que ele tinha sido comprado recentemente. Ele ignorou a reclamação dela sobre o toque barulhento e exigiu saber o paradeiro de Xiaoxi. Eles trocaram olhares, e Wenji começou a gritar por socorro, mas Xingjin simplesmente ignorou seus apelos. Após alguns minutos de gritos contínuos, ela ficou cansada e parou. Ele removeu os protetores auriculares e advertiu que ninguém poderia salvá-la naquele lugar. Então ele tirou algo do seu casaco, revelando ser uma garrafa de água mineral. Ele ofereceu a ela água em troca de responder a sua pergunta. Wenji estava prestes a responder quando mencionou que o toque era de uma banda famosa, e na verdade não era uma música barulhenta. Ela o advertiu que ele deveria pedir desculpas à banda, mas ele descartou a banda como lixo, e a alertou para parar de mencioná-los se ela quisesse viver mais tempo. De repente, o telefone de Xingjin tocou, tocando uma música da mesma banda. Wenji riu dele, apontando que ele estava difamando a banda enquanto usava a música deles como toque de celular. Ele afirmou que era sua música, não da banda. Wenji declarou que ele estava delirando, e o ridicularizou ainda mais por ainda usar um celular Nokia tijolão tão velho quanto sua avó. Xingjin explicou que smartphones eram propensos a vazamento de informações, justificando sua escolha. Wenji sugeriu sarcasticamente que ele deveria viver em um museu, e insistiu que ele lhe pagasse pelo telefone quebrado. De repente, uma granada de gás apareceu na frente deles, fazendo Wenji desmaiar. Shenji apareceu atrás de Xingjin, mas Xingjin conseguiu bloquear seu ataque e criou alguma distância entre eles. Antes que Shenji chegasse para salvar Wenji, Xiaoxi não conseguia contatá-la pelo telefone e ficou com raiva dela. No entanto, Shenji secretamente ficou aliviado, pois pensou que o assassino havia resolvido um problema para ele. No entanto, após considerar a situação, ele percebeu que se Wenji desaparecesse, isso só levantaria mais suspeitas, especialmente porque o irmão dela era um policial. Shenji achou isso irritante e decidiu resgatá-la, se perguntando para onde ela poderia ter ido. De repente, Xiaoxi chamou a atenção de Shenji para alguns pássaros. Shenji reconheceu o local e instruiu Xiaoxi a ligar para Haozi e pedir ajuda. Antes que ela pudesse encerrar a ligação, Haozi já havia chegado ao quarto dela. Xiaoxi ficou um pouco incomodada com a chegada rápida dele, e Haozi imediatamente segurou a mão dela e perguntou sobre o paradeiro de sua irmã. Xiaoxi informou que Wenji tinha desaparecido apenas 5 minutos atrás, e se perguntou se ela tinha mencionado algo sobre seu destino. Haozi explicou que desde que Wenji se formou no jardim de infância, ela parou de chamá-lo de Oni-chan e não vinha mais relatando onde estava. Ele então voltou à realidade e acusou Shenji de ser o responsável pelo desaparecimento de sua irmã, exigindo saber para onde ele tinha ido. Xiaoxi respondeu que Shenji estava com ela, mas ambos perceberam que Shenji não estava mais lá. Sem que eles soubessem, Shenji estava correndo em direção ao local. O entregador ficou espantado ao ver Shenji correndo mais rápido do que uma motocicleta. Shenji reconheceu Haozi como um policial habilidoso que o havia prendido anteriormente, e confiava que ele poderia proteger Xiaoxi em sua ausência. Voltando ao presente, Xingjin pegou sua arma e a apontou para Wenji. No entanto, Shenji rapidamente chutou a arma para longe de sua mão e o derrubou em uma coluna.
Shenji contemplou como resolver a situação, mas para sua surpresa, Xing-Jin se levantou, e o proto alertou que ele deveria se fingir de morto, igual um bom cachorro para salvar a própria vida. Xing-Jin então colocou seus fones de ouvido e começou a ouvir música enquanto tocava sua guitarra, o que irritou Shenji. Aproveitando a distração de Shenji, Xing-Jin o acertou em cheio. Shenji tentou cair de pé, mas pisou em algo macio, fazendo perder o equilíbrio. Ele percebeu que era o som que o havia desequilibrado, não o próprio chão. Xing-Jin continuou seu combo de ataques contra Shenji. Enquanto isso, o secretário explicou para outra pessoa que Xing-Jin era especialista em usar frequências sonoras para perturbar os canais semicirculares, responsáveis por manter o equilíbrio humano. Shenji conseguiu se levantar, cobrindo seus ferimentos, e eles se encararam. Xing-Jin ficou surpreso que Shenji ainda conseguisse lutar apesar de sua condição. Xing-Jin continuou seu ataque, correndo em direção a Shenji, mas Shenji contra-atacou com uma cabeçada poderosa. Com confiança, Shenji declarou que tinha uma solução para contra-atacar as táticas de Xing-Jin. Xing-Jin ficou impressionado quando Shenji perfurou o chão com os pés para manter o equilíbrio, sugerindo que ele poderia ser classificado como o melhor assassino. Percebendo que Shenji não era seu alvo pretendido, Xing-Jin decidiu desistir da luta. Shenji tentou impedir Xing-Jin, mas no processo, ele acidentalmente ficou preso e não conseguiu liberar a perna do chão. Ao tentar puxar a perna, Shenji destruiu inadvertidamente o chão, fazendo-o desmoronar. Ambos reclamaram da má qualidade da laje. Wenjie lentamente recobrou a consciência e descobriu que estava deitada em cima de Xing-Jin. Sentindo-se tímida e incerta sobre quem ele era, pois ela só se lembrava de estar no quarto de Xiao Shi, e mais nada. De alguma forma ela perdeu suas memórias ao ser afetada pelo gás, pela frequência sonora, e pelo estresse. Xing-Jin se perguntou por que ele tinha que protegê-la, e especulou que talvez ela não fosse o verdadeiro alvo afinal. De repente, Haozi apareceu e ordenou que Xing-Jin parasse. No entanto, Xing-Jin conseguiu escapar, habilmente desviando de todas as balas. Haozi estava preocupado com sua irmã e a verificou. Enquanto isso, Xiao Shi estava sentada no topo de um carro, desenhando o prédio. Ela notou uma pessoa com sangue na cabeça saindo do prédio, e perguntou a Xing-Jin se ele estava bem. No entanto, Xing-Jin a ignorou, pensando que ela era apenas uma pessoa louca desenhando em cima de um carro. Haozi e o Wenjie retornaram, e Xiao Shi sentiu alívio ao ver que o Wenjie estava ilesa. Eles deixaram a área, mas tinham uma sensação persistente de que estavam deixando algo passar, embora não soubessem o que. Desconhecido para eles, Shenji estava soterrado nos escombros. À noite, Xiao Shi concluiu seu storyboard, e percebeu que eles tinham apenas 2 dias restantes até o prazo final, mais especificamente, 1 dia, 23 horas e 22 minutos. Shenji se perguntou como ela conseguia alcançar o topo das classificações em quadrinhos com tanta eficiência, quando levava tudo de forma tão caótica. Independentemente disso, Xiao Shi estava feliz por ter 2 assistentes de quadrinhos agora, e esperava que eles conseguissem cumprir o prazo. Todos se concentraram em seus desenhos, e Xiao Shi comentou sobre o desenho de Wenjie, mencionando que os personagens de fundo não pareciam ferozes o suficiente. Xiao Shi sugeriu que Wenjie consultasse os 30 melhores quadrinhos para se inspirar. Enquanto procuravam, não encontraram os 30 melhores, então continuaram rolando pelos 50 melhores, 90 melhores e eventualmente encontraram além dos 100 melhores. O quadrinho se chamava Imperdoável, que por acaso era o quadrinho que Shenji havia desenhado. Wenjie acreditava que quadrinhos além dos 100 melhores eram considerados lixo, sem saber que estava magoando os sentimentos de Shenji. No entanto, Xiao Shi disse a ela que as classificações não eram o único fator para determinar a qualidade de um quadrinho, dando a Shenji um pouco de esperança. No entanto, logo depois ela também criticou a trama como desatualizada, as personalidades dos personagens como antipáticas e o ritmo como muito lento, para só no final, ela elogiar o estilo de desenho e a arte do quadrinho, considerando-os preciosos, realistas e sentindo como se o artista realmente tivesse experimentado isso, ou pudesse ser um verdadeiro assassino. Wenjie ainda considerava o quadrinho lixo, e Shenji se arrependeu de não tê-la matado. Xiao Shi apontou uma página para Wenjie se inspirar, achando-a boa e transmitindo uma sensação tensa dos personagens de fundo. Xiao Shi instruiu Wenjie a desenhar com base nisso e saiu, permitindo que Wenjie continuasse seu desenho. Xiao Shi verificou Shenji e notou que ele tinha desenhado um personagem do quadrinho Imperdoável, impressionada com o quão parecido estava. Shenji estava tão concentrado em sua conversa que sua memória muscular desenhou o personagem de seu próprio quadrinho. Xiao Shi perguntou a Shenji se ele também tinha lido o quadrinho e começou a compartilhar sua experiência com o quadrinho Imperdoável, o que os aproximou mais uma vez. Wenjie queria pedir ajuda a Xiao Shi, mas percebeu que eles estavam tendo um momento e decidiu se abster de perguntar, continuando com seu desenho sozinha.
Seu momento agradável foi interrompido por um telefone tocando, que Shenji relutantemente atendeu, e saiu do quarto. Era seu editor, reclamando como o último capítulo dele estava ruim, ecoando as mesmas críticas que Xiaoxi mencionou anteriormente. Shenji logo percebeu que era sua falta de habilidade em escrever roteiros que estava prejudicando o sucesso de seu quadrinho. Ele refletiu profundamente sobre seus erros, e se perguntou se era uma questão de gosto do público ou de suas próprias deficiências. Shenji voltou à realidade quando seu editor mencionou que ele preferiria se mandar para Jesus, se não pudesse se tornar o chefe devido ao quadrinho mal escrito de Shenji. Shenji acreditava que podia ajudar seu editor a encontrar Jesus, mas então considerou que o editor era a única fonte de tráfego para seu quadrinho. Ele se desculpou e prometeu fazer grandes alterações em sua história. Posteriormente, Shenji ouviu a conversa de Xiaoxi e Uejia sobre o lançamento do quadrinho em formato impresso, e a possibilidade de iniciar um evento de autógrafos público. Ele ficou um pouco deprimido ao perceber que seu quadrinho não estava na lista para um evento de autógrafos. Xiaoxi esqueceu que o evento de autógrafos público estava agendado para o dia seguinte, e esperava que eles pudessem terminar o quadrinho hoje, até brincando que poderiam vender seus fígados pela noite para cumprir o prazo. No aeroporto, Xiaoxi chegou de Uber, mas ainda estava dormindo, forçando o motorista a acordá-la. Ela saiu do carro, e Shenji reclamou de ter que terminar o quadrinho tarde da noite, e depois se disfarçar como motorista de Uber para levá-la ao aeroporto. Tirando sua máscara de silicone do rosto, Shenji estava preocupado que ela pudesse ser alvo de outros assassinos, pois sabia que alvos enfraquecidos eram mais propensos a serem caçados. Então, ele a seguiu até o aeroporto também. Shenji continuou seguindo-a, e de repente, um entregador deixou cair acidentalmente uma caixa em direção a Xiaoxi, mas Shenji conseguiu cobri-la. Em seguida, uma garota derramou água acidentalmente, e Shenji rapidamente usou seu guarda-chuva para proteger Xiaoxi. Quando um cara suspeito tentou furar a fila, Shenji o impediu. Finalmente, eles chegaram ao saguão do departamento, mas Shenji questionou por que ele, o melhor assassino, tinha que se tornar um guarda-costas para Xiaoxi. De repente, Xiaoxi viu Shenji e o cumprimentou, pensando que era uma coincidência os dois estarem no mesmo local. Ela ficou muito feliz que ele também estava participando do evento de autógrafos público, e disse a Shenji que ele deveria tê-lo informado antes para que pudessem ir juntos. Shenji ficou sem palavras, pois eles realmente tinham ido juntos, mas ele havia se disfarçado como motorista de Uber. Xiaoxi e Shenji embarcaram no avião juntos e ambos estavam muito cansados, então dormiram no avião. Quando chegaram ao destino, Xiaoxi tirou fotos da bela paisagem. O editor de Xiaoxi ligou para ela se apressar, e acontece que o editor de Xiaoxi é uma garota de cabelos roxos chamada Ling Si, e seu colega era um cara de óculos. No entanto, o cara foi interrompido por Ling Si e ficou muito irritado por não ter terminado de se apresentar para Xiaoxi. A razão pela qual o cara acompanhou Ling Si era porque seu chefe disse a ele para aprender com as experiências dela. O rapaz estava com inveja de como Ling Si estava se saindo bem em seu trabalho, especialmente depois de ter tido a sorte de conhecer um artista de quadrinhos excepcional, mesmo que ambos tivessem começado a trabalhar ao mesmo tempo na empresa. Xiaoxi tentou apresentar seus novos assistentes de quadrinhos para ambos os editores, mas Shenji estava desaparecido. Na realidade, ele estava se escondendo e examinando os dois editores, suspeitando que eles também pudessem ser assassinos. Ling Si disse a ela para ignorar seus assistentes e prosseguir com o evento público de autógrafos. Xiaoxi estava animada e foi em frente com uma expressão determinada. No evento público de autógrafos, havia muitos cosplayers bonitos, e Xiaoxi ficou feliz em vê-los. Ela finalmente encontrou seu lugar e olhou para seu próprio quadrinho impresso, satisfeita com a aparência da capa. Ela estava tão focada em seu quadrinho que não percebeu seus fãs esperando por seu autógrafo. Ling Si alertou Xiaoxi para voltar ao trabalho, e ela começou a autografar para todos os seus fãs. A pessoa sentada ao lado de Xiaoxi acabou sendo o segundo melhor quadrinista, e a pessoa ao lado deles, um cara vestido de boneco de neve, parecia ser um rival, classificado em terceiro lugar. O cara do boneco de neve sentiu-se estressado ao ficar ao lado dos dois melhores quadrinistas, mas eles continuaram autografando para seus fãs. De repente, Xiaoxi acidentalmente derrubou sua própria água mineral, fazendo-a cair. Um cara vestido de gato preto conseguiu salvá-la, e a devolveu a Xiaoxi. Ela agradeceu a ele, acariciou sua cabeça e o chamou de Pequeno Black. Sem ela saber, a pessoa vestida de gato preto era na verdade Shenji, que ficou corado quando ela o chamou de Pequeno Black. Shenji reclamou de como estava quente dentro da fantasia de gato preto, e sentiu inveja ao ver outros artistas de quadrinhos autografando para seus fãs, enquanto ele tinha que se divertir como uma fantasia de gato preto. No entanto, Shenji permaneceu determinado a se tornar um bom quadrinista algum dia. De repente,
Shenji notou algo suspeito sobre um presente dado a Xiao Shi por um de seus fãs. Ele fazia um som de tic-tac, parecido com uma bomba cronometrada. Esperando que não fosse uma bomba de verdade, ele decidiu investigar e procurou em todos os presentes. Eventualmente, ele encontrou e verificou seu entorno, tentando determinar quem havia dado isso. No entanto, no meio da multidão, Shenji não conseguiu identificar a pessoa. Ele começou a suspeitar do cara do boneco de neve, mas logo percebeu que suas habilidades de desenho eram excepcionais demais para ser um assassino. Pensando que seria melhor remover o presente, Shenji tentou roubá-lo, mas Xiao Shi o pegou no ato e se perguntou se ele estava tentando pegar o presente dela. Shenji a enganou afirmando que um cosplayer vestido como um assassino havia chamado sua atenção, desviando o foco de Xiao Shi. Percebendo que havia sido enganada, Xiao Shi virou a cabeça para olhar para trás, mas descobriu que Shenji já havia desaparecido na multidão. Ela se perguntou como a pessoa vestida de gato preto sabia que ela gostava do quadrinho Assassino A. Shenji correu em direção ao banheiro mais próximo, e se escondeu dentro de uma das cabines para abrir o presente. Para seu alívio, o presente era apenas um despertador normal e não uma bomba. No entanto, quando ele virou o despertador, viu uma nota escrita nele que dizia: "Você adivinhou errado." Surpreso e desconfiado, Shenji se perguntou se era algum tipo de provocação. Depois de refletir um pouco, ele percebeu que os assassinos estavam tentando atraí-lo para fora para começar o assassinato. Shenji percebeu que Xiao Shi estava em perigo, e rapidamente correu de volta para a área de autógrafos. Enquanto se apressava em direção à área de autógrafos, Shenji a encontrou vazia, exceto por um cara usando óculos. Ele se aproximou do cara e perguntou sobre o paradeiro de Xiao Shi, mas o cara se sentou calmamente, e desapontado, disse a Shenji que, como um verdadeiro fã otaku, ele deveria ter chegado a tempo para um evento assim. Isso fez Shenji explodir de raiva, fazendo perceber que ele veio aqui para proteger Xiao Shi, não para conseguir autógrafos. Ele agarrou o cara com raiva e exigiu saber onde Xiao Shi estava, e o cara finalmente revelou que ela tinha ido para a exposição de quadrinhos. Shenji se dirigiu à exposição de quadrinhos e encontrou uma multidão grande lá. Ele se perguntou como encontraria Xiao Shi em meio a esse caos. Correndo pela multidão, ele interrompeu as fotos dos cosplayers e perturbou suas poses. Eventualmente, ele avistou Lin de Si e os artistas de quadrinhos classificados em segundo e terceiro lugares, mas percebeu que Xiao Shi não estava com eles. Ao ouvir a conversa deles, Shenji soube que Xiao Shi tinha voltado para o quarto do hotel, para verificar seu manuscrito devido a uma inspiração repentina. Sem hesitar, Shenji correu para o quarto do hotel. De longe, uma pessoa de cabelos azuis olhou com raiva para Shenji. Ele havia planejado meticulosamente seu assassinato, mas a presença de Shenji fez com que ele perdesse seu alvo. Uma hora antes, Shenji estava correndo para o banheiro quando acidentalmente esbarrou em um cosplayer. No processo, o cosplayer balançou inadvertidamente sua espada em direção ao cara de cabelos azuis, que conseguiu desviar do ataque, mas acabou colidindo acidentalmente com outra cosplayer feminina. Embora tenha sido um acidente, como o mestre Ogiwei disse uma vez, não existem acidentes. A cosplayer feminina rapidamente cobriu sua saia e o chamou com raiva de hentai. O cara de cabelos azuis não teve escolha a não ser enfrentar as consequências, e recebeu um tapa no rosto, perdendo seu alvo no processo. Enquanto isso, no presente, o cara de cabelos azuis montou apressadamente em uma bicicleta, esperando alcançar o quarto do hotel antes de Shenji. No entanto, sua bicicleta de repente apresentou problemas, deixando frustrado com o alto custo das bicicletas públicas que quebravam no meio do caminho. Enquanto tentava alcançá-lo a pé, ele tropeçou e caiu. Por outro lado, Shenji o ultrapassou enquanto andava de bicicleta elétrica. Aproveitando a situação, Shenji conseguiu roubar um cartão-chave mestre de um funcionário do hotel, e entrou no quarto de Xiao Shi. Dentro do quarto, Shenji encontrou papéis de quadrinhos espalhados por toda parte. Ele ficou impressionado que Xiao Shi havia conseguido completar seu storyboard em 1 hora, e notou que Xiao Shi estava dormindo no chão. Enquanto Shenji arrumava seu storyboard, ele ouviu Xiao Shi chamando por Shenji em seu sonho, fazendo-o corar. No entanto, acabou que ela na verdade queria comer uma laranja, já que a pronúncia de Shenji em mandarim é parecida com a palavra para laranja. Shenji ficou sem palavras e olhou pela janela, onde notou um reflexo de lente ao longe. De repente, ele foi atingido por um tiro de sniper, cortesia do cara de cabelos azuis. O cara de cabelos azuis pensou para si mesmo que ser o assassino mais bem classificado não significava nada, se ele pudesse ser facilmente derrotado por um tiro de sniper. Ele viu seu alvo, Xiao Shi, ainda dormindo pacificamente no chão. O cara de cabelos azuis ficou animado, pensando que seu alvo era uma presa fácil. Ele usou um gancho de escalada para se prender na sacada do quarto e entrou. Para sua surpresa, Shenji apareceu atrás dele,
e explicou que Xiaoxi ainda estava dormindo porque ela estava no modo zona, e não podia acordar naquele momento. O cara de cabelos azuis, surpreso que Shenji ainda estivesse vivo, decidiu fazer de Xiaoxi sua refém e avisou Shenji para não se aproximar. No entanto, Shenji habilmente rebateu a bala contra o cara de cabelos azuis, arranhando seu rosto no processo. O cara de cabelos azuis ficou surpreso que Shenji tenha pegado a bala enquanto ele a disparava, mas rapidamente percebeu que a ferida era apenas tinta vermelha. Essa revelação deixou o cara de cabelos azuis furioso, percebendo que Shenji havia usado tinta vermelha como uma bala para enganá-lo desde o início. Curioso sobre o que o cara de cabelos azuis quis dizer com ter sido enganado antes, Shenji pediu uma explicação. O cara de cabelos azuis começou a compartilhar uma história sobre ter recebido uma Ferrari de presente de aniversário quando tinha 18 anos, mas Shenji o interrompeu, expressando seu desinteresse em ouvir uma história longa. Isso só enfureceu ainda mais o cara de cabelos azuis. Shenji correu rapidamente em direção ao cara de cabelos azuis, resgatando Xiaoxi de seu alcance. Ele tentou acertar um soco no cara de cabelos azuis, mas este conseguiu criar distância entre eles. Shenji avisou o cara de cabelos azuis para parar de mirar em sua presa, lançando um olhar ameaçador que assustou o cara. De repente, Xiaoxi abraçou Shenji em seu sonho, imaginando que estava tentando pegar seu gato. Isso fez Shenji perder a mobilidade em sua mão direita, dando ao cara de cabelos azuis a oportunidade de atacar, acreditando que não poderia ser derrotado se o oponente estivesse usando apenas uma única mão. No entanto, Shenji habilmente esquivou de todos os seus ataques. No sonho de Xiaoxi, ela instruiu seu gato a parar de se mexer para que ela pudesse desenhá-lo, pegando uma caneta. Shenji pegou a caneta e a usou para bloquear todos os ataques do cara de cabelos azuis, deixando-o pasmo e com medo de Shenji ser discípulo de John Wick. Shenji provocou ainda mais o cara de cabelos azuis ao assinar seu autógrafo na faixa que estava em sua cabeça. O cara de cabelos azuis percebeu que Shenji não estava levando a luta a sério, e sabia que perderia se continuasse. Então, ele decidiu escapar, usando seu gancho de escalada na sacada e descendo lentamente ao chão. De repente, Xiaoxi acordou e notou a janela quebrada. Shenji e Xiaoxi se olharam, e Xiaoxi questionou o que Shenji estava segurando. Shenji jogou casualmente o gancho de escalada fora, dizendo a ela que era apenas lixo soprado pelo vento. O cara de cabelos azuis ficou aliviado que seu plano de fuga parecia ter sido bem sucedido, mas sem que ele soubesse, o gancho de escalada perdeu a aderência quando Shenji o jogou fora. Curiosa sobre por que Shenji estava em seu quarto e o sangue em sua cabeça, Xiaoxi perguntou a ele sobre isso. Shenji a tranquilizou, explicando que era apenas tinta vermelha. Ele também mencionou que estava hospedado no quarto ao lado. Xiaoxi ficou radiante, acreditando que o encontro deles era o destino. Ela se aproximou de Shenji, fazendo-o corar ligeiramente. No entanto, o momento deles foi abruptamente interrompido quando a editora Ling Se irrompeu no quarto. Percebendo que eles estavam tendo um momento privado, ela pediu desculpas e saiu rapidamente. Xingjin chegou ao prédio de Xiaoxi, se preparando para assassiná-la. De repente, ele ouviu um som de gato e se aproximou lentamente dele, oferecendo-lhe comida de gato que estava em seu bolso. O gato olhou para Xingjin, mas sentiu a intensa intenção assassina emanando dele e ficou assustado, fugindo. Sem se deter, Xingjin continuou sua busca pelo gato, observando o entorno. Sem que ele soubesse, o engia passou por trás dele, carregando suas compras. Xingjin eventualmente encontrou o gato e estendeu a mão para ele. No entanto, o gato mordeu o dedo dele e rapidamente fugiu. Sem palavras, Xingjin seguiu para o quarto de Xiaoxi, mas encontrou o engia lá dentro em vez de Xiaoxi. Ele se perguntou se havia ido para o local errado mais uma vez. Xingjin também questionou por que o Enji estava no quarto de Xiaoxi. Se aproximando com cautela, ele percebeu que o Enji estava desenhando algo. Xingjin ficou preocupado, temendo que ela pudesse desenhar seu rosto para fornecer uma descrição do suspeito para os outros examinarem. De repente, o Enji sentiu uma presença atrás dela e rapidamente virou a cabeça, mas não havia ninguém lá. Sem que ela soubesse, Xingjin estava escondido atrás de um sofá. Nesse momento, um som de batida veio da porta. O Enji a abriu, esperando ver Xiaoxi, mas ficou desapontada ao encontrar seu irmão em vez disso. O irmão de Wenji, Haozi, sentiu-se desanimado por ter folga, mas não poder ver Xiaoxi porque ela estava no evento público de autógrafos. Wenji disse a ele para sair, já que Xiaoxi não estava lá. Haozi sugeriu que, já que ele já estava lá, eles poderiam ter um tempo entre irmãos em vez de expulsá-lo. Enquanto isso, Xingjin permaneceu escondido dentro do guarda-roupa, ouvindo a conversa deles e percebendo que Xiaoxi havia ido para o evento público de autógrafos, tornando desnecessário para ele permanecer em seu quarto. No entanto, ele não queria sair ainda, pois notou um gato fofo dormindo no guarda-roupa e queria admirá-lo um pouco mais.
House questionou sua irmã sobre suas lembranças do incidente, mas Weijie admitiu que havia esquecido tudo. House foi rude em relação a Xing-Jin, a pessoa que havia salvo a vida dela, e Weijie defendeu Xing-Jin, sugerindo que seu irmão verificasse sua identidade. No entanto, House não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre Xing-Jin, e portanto, continuou a criticar o julgamento de sua irmã. De repente, o gato acordou e olhou para Xing-Jin. Xing-Jin fez um gesto para que o gato ficasse em silêncio, mas o gato miou alto em vez disso. Weijie e Yaozi ouviram o som e tentaram abrir o guarda-roupa. Sentindo perigo, Xing-Jin rapidamente jogou o gato para fora do guarda-roupa, e ele caiu no rosto de House, distraindo e impedindo de notar Xing-Jin lá dentro. Weijie ficou aliviada por encontrar seu gato, e Xing-Jin sentiu-se aliviado por não ter sido descoberto. Xiaoxi finalmente voltou de seu evento público de autógrafos, e Weijie ficou feliz por Xiaoxi ter conseguido terminar seu storyboard em apenas um dia. Xiaoxi sugeriu que eles se divertissem agora, mas Shenji se perguntou por que de repente Xiaoxi precisava de fotos de referência do parque temático. De repente, a cena muda e um telefone é jogado ao chão. Um velho zangado apareceu, chateado porque o quadrinho de Xiaoxi havia sido atualizado com um capítulo recente como de costume. O secretário explicou ao velho que o assassino não havia conseguido completar sua missão. O velho ordenou ao secretário que enviasse uma mensagem para os membros da alta cúpula, instruindo-os a eliminar Xiaoxi dentro de uma semana. Todos os membros da alta cúpula receberam a ordem, incluindo um homem comendo um pirulito, uma garota de cabelos vermelhos tomando banho, um homem de terno comum, uma instrutora de yoga, um trabalhador da construção civil, um gamer e um prisioneiro. No parque temático, Xiaoxi e Weijie estavam encantadas com as atrações, mas Shenji não estava feliz com House os acompanhando. Xiaoxi expressou o desejo de andar no carrossel, e Weijie a acompanhou. Elas se divertiram muito juntas no parque temático, e acabaram chegando na roda gigante. House discutiu com Shenji, insistindo que ele deveria acompanhar Xiaoxi. No entanto, Xiaoxi e Weijie decidiram andar na roda gigante sem eles. No final, Shenji e House acabaram andando juntos na mesma roda gigante. Enquanto isso, Xiaoxi e Weijie se divertiam muito nos carrinhos de bate-bate, já Shenji e House se encontravam envolvidos em uma briga dentro do carro deles. As meninas aproveitaram a oportunidade e bateram neles. Em seguida, chegaram à casa mal-assombrada, onde Xiaoxi e Weijie estavam animadas para entrar. Shenji expressou preocupação com a segurança delas, e House pensou que Shenji estava com medo de fantasmas. Shenji negou, e todos prosseguiram para a casa mal-assombrada. De repente, eles estavam sendo seguidos por uma garota de cabelos brancos que também poderia ser uma assassina. Shenji olhou para trás, e percebeu que não havia nada verdadeiramente assustador na casa mal-assombrada. No entanto, um zumbi se aproximou deles, o que assustou Xiaoxi, House e Weijie. Na tentativa de agir corajosamente, House segurou a mão de Xiaoxi e correu em direção à saída. Quando chegaram à saída, House percebeu que ele havia segurado a pessoa errada, era sua irmã. Weijie ficou chateada por não ter se divertido o suficiente dentro da casa mal-assombrada, enquanto House se perguntava o que havia acontecido com Xiaoxi. Enquanto isso, Xiaoxi, tremendo de medo, se agarrou ao braço de Shenji. Ela estava com medo porque House e Weijie haviam desaparecido. Shenji disse a ela para se acalmar e a encorajou a continuar avançando, sentindo-se levemente confuso também. De repente, Xiaoxi pisou em uma armadilha, e uma cobra caiu de cima quase a mordendo. Shenji puxou-a rapidamente para longe, evitando por pouco o perigo. Em seguida, um esqueleto balançou uma foice em direção a Xiaoxi, mas Shenji conseguiu ajudá-la a desviar do ataque. As armadilhas continuaram, com vários perigos e obstáculos, levando Xiaoxi a achar a casa mal-assombrada divertida, enquanto Shenji a considerava perigosa, sabendo que os assassinos estavam usando essas armadilhas para matá-la. Xiaoxi expressou sua alegria e empolgação em continuar explorando, mas Shenji a deteve e segurou firmemente sua mão, instruindo-a a ficar perto dele. Gradualmente, a casa mal-assombrada começou a ficar mais fria, e Xiaoxi mencionou isso a Shenji. Ele percebeu que era por causa de gelo seco e pensou que se ficassem por muito tempo, poderiam congelar até a morte. Sem que eles soubessem, o assassino classificado em 32º lugar, com o codinome Porta Estranha, os observava através das câmeras de segurança e preparava essas armadilhas, esperando que eles encontrassem seu fim. De repente, a parede atrás do assassino explodiu quando Shenji a chutou. Shenji parecia tranquilo, mas seu momento foi interrompido quando ele foi atingido por escombros. O assassino ficou intrigado com como Shenji havia descoberto sua sala secreta. Na realidade, apenas um minuto antes, Shenji havia emprestado seu casaco para Xiaoxi, e ambos coraram com o gesto. De repente, Xiaoxi quase caiu,
mas Shenji, incapaz de usar o braço esquerdo devido à dormência, usou a perna para chutar a parede e evitar que ela caísse. Acidentalmente, isso levou à destruição da parede, revelando a sala oculta do assassino. Uma hora depois, Halsey ficou impaciente, perguntando onde os dois haviam ido, e suspeitando que Shenji pudesse estar fazendo algo suspeito com Xiaoxi. Wenjie pediu a ele para se acalmar, esperando que eles saíssem logo da casa mal-assombrada, já que o desfile de flutuantes estava chegando ao fim. Halsey expressou falta de interesse no desfile de flutuantes, e Wenjie ironicamente comentou que provavelmente era a razão pela qual ele não tinha uma namorada. Xiaoxi e Shenji finalmente se reuniram com Wenjie e Halsey, onde Xiaoxi animadamente foi andar na montanha-russa, assumindo que Wenjie e Halsey haviam se divertido no parque temático enquanto esperavam por eles. Halsey estava curioso sobre como eles conseguiram sair da casa mal-assombrada pela porta principal, mas, na realidade, eles haviam usado a porta dos funcionários para sair. Enquanto Xiaoxi comprava uma foto capturando o momento na montanha-russa, todos se reuniram para olhar. Shenji notou algo peculiar na foto, a garota de cabelos brancos. Ele percebeu que ela os havia seguido por toda a jornada no parque temático, e se perguntou se ela era uma das assassinas. Enquanto isso, a garota se escondia atrás de uma árvore, com um sorriso maligno no rosto. Durante o evento do desfile de flutuantes, Xiaoxi e Wenjie estavam animadas assistindo enquanto Xiaoxi tirava fotos do desfile. Sem que elas soubessem, a garota de cabelos brancos continuava a segui-los de longe. Shenji percebeu isso e se aproximou da garota de cabelos brancos. Sentindo-se tímida, ela correu. No entanto, a garota de cabelos brancos logo ficou cansada, e Shenji percebeu que ela se cansou depois de correr apenas 20 metros. Ele presumiu que ela talvez não fosse uma assassina. Mais uma vez, Shenji impediu a garota de correr e perguntou por que ela os estava seguindo. Descobriu-se que ela queria o autógrafo de Shenji. Shenji deu a ela seu autógrafo, mas então percebeu que ele nunca tinha revelado seu rosto como artista de quadrinhos, então ele se perguntou como ela sabia que ele era Shenji. Em resposta, a garota de cabelos brancos mostrou uma anotação, explicando que havia descoberto a verdadeira identidade de Shenji 3 anos atrás durante uma competição de quadrinhos. Shenji entendeu e ficou comovido com o elogio ao seu trabalho, e segurou a mão da garota de cabelos brancos, fazendo-a corar. Nesse momento, Xiaoxi apareceu, curiosa sobre o que eles estavam fazendo. Shenji mudou rapidamente de assunto, mencionando que a garota de cabelos brancos era na verdade uma fã de Xiaoxi, e queria o autógrafo dela. Xiaoxi concordou feliz em dar seu autógrafo. Sem que eles soubessem, a pessoa fantasiada de cacto era na verdade o assassino conhecido como Porta Estranha. Determinado a atirar em Xiaoxi com sua pistola, o assassino mirou nela, mas foi inesperadamente atingido por Xingjin, que estava andando em uma scooter. Xingjin simplesmente ignorou o assassino e continuou andando. Xiaoxi e seu grupo aproveitaram a bela vista dos balões, e de repente, Wenjie notou alguém que se parecia com Xingjin. Ao mesmo tempo, Xingjin também notou alguém que se parecia com seu alvo, Xiaoxi. Ele avaliou a situação, percebendo que Wenjie estava ao lado de Xiaoxi, e se perguntou quem era a garota de cabelos brancos. No entanto, antes que ele pudesse tomar qualquer ação, Shenji interveio roubando sua scooter. Isso deixou Xingjin se perguntando quem era Shenji. Xiaoxi percebeu que Shenji havia desaparecido mais uma vez, e enquanto isso, Shenji, que estava usando a scooter de Xingjin, fez uma curva em U e estava prestes a colidir com Xingjin, mas Xingjin conseguiu desviar. Shenji, que não estava mais montando a scooter, apareceu atrás de Xingjin, e quando Xingjin tentou chutá-lo, Shenji desapareceu repentinamente e se aproximou do guarda do parque temático, relatando que Xingjin havia quebrado as regras ao andar de scooter no parque. Shenji mostrou a língua provocando Xingjin, deixando-o frustrado com toda essa situação. Ao voltarem para o grupo de Xiaoxi, Shenji entregou o sorvete para Xiaoxi e Wenjie, mas não deu nenhum para Halsey. Halsey perguntou onde estava seu sorvete, e Shenji disse a ele para comprar um para si mesmo. À medida que a noite se aproximava, eles deixaram o parque temático, e o assassino conhecido como Porta Estranha reapareceu, tentando assassinar Xiaoxi mais uma vez. No entanto, ele foi atingido abruptamente por uma van, que infelizmente para ele, não o mandou para um mundo Isekai. O grupo seguiu para casa, e Shenji se despediu de Xiaoxi e Wenjie antes de ir para seu quarto. Lá, ele descobriu alguém se escondendo e pediu que saísse. A garota de cabelos brancos emergiu e mostrou a Shenji uma nota que dizia: "Deixe-me ser sua assistente de quadrinhos." Shenji expressou preocupação, dizendo que ela poderia ser uma assassina devido à sua capacidade de esconder sua presença. Ele a aconselhou a não se tornar uma artista de quadrinhos, mas a garota começou a suar, levando Shenji a tranquilizá-la, dizendo que era apenas uma piada. Ele tentou entrar em seu quarto,
No entanto, a garota de cabelos brancos o impediu mais uma vez, e mostrou a ele algumas de suas ilustrações, impressionando. Ela escreveu na nota que ficaria pelo menos um dia e iria embora se ele quisesse, caso contrário, ela ficaria no quarto de Xiao Xi. Shenji estava preocupado com ela ficando no quarto de Xiao Xi, pois temia que ela revelasse sua identidade como artista de quadrinhos. Apesar de suas preocupações, Shenji concordou em deixá-la ficar, e estabeleceu a regra de que eles não compartilhariam o mesmo quarto para dormir. Sem que eles soubessem, o assassino classificado em 24º lugar havia sido morto atrás da caixa, possivelmente pela garota de cabelos brancos. A garota de cabelos brancos entrou no quarto de Shenji, mostrando empolgação. Shenji apontou que a escrivaninha pertencia a ela, e depois saiu já que ele não dormia por 32 horas devido a uma entrega de última hora, e a visita ao parque temático. Após sua saída, a garota de cabelos brancos sorriu maliciosamente. À noite, Shenji acordou ao ouvir passos vindos do quarto de Xiao Xi. Ele decidiu verificar a garota de cabelos brancos antes de sair. No entanto, ela ainda estava acordada. Shenji seguiu Xiao Xi para ver o que ela estava fazendo a essa hora da noite, e descobriu que Xiao Xi foi a uma loja de conveniência 24 horas, e depois saiu comendo um bolinho de peixe. Shenji se sentiu aliviado, percebendo que ela tinha ido para um lanche tarde da noite. De repente, uma van apareceu na frente de Xiao Xi, e bandidos a capturaram, forçando-a a entrar. Esses bandidos estavam classificados em 50º e 51º entre os assassinos. Os assassinos ficaram chocados ao verem Shenji aparecer de repente no vidro do carro deles. Shenji chutou o vidro, quebrando, e pulou em cima de um dos bandidos ao mesmo tempo que socava o outro. Resgatando Xiao Xi, ele rapidamente atirou da van, agradecido por ela ter adormecido durante o incidente. Enquanto Shenji a levava para casa, um bandido apontou uma arma para ele por trás. No entanto, o bandido foi rapidamente morto pela garota de cabelos brancos, revelando-a também como uma assassina. Shenji notou algo por trás do letreiro, mas decidiu continuar levando Xiao Xi para casa. Ao chegar ao quarto de Xiao Xi, Shenji esperava que ela percebesse o incidente como apenas um sonho. Quando estava prestes a sair, Xiao Xi segurou sua mão, e Shenji percebeu que não era seguro continuar assim, pois poderia atrair mais assassinos que tentariam matá-la. Enquanto isso, o velho estava olhando a história em quadrinhos de Xiao Xi em seu celular, e percebeu que o cabelo do líder da gangue estava caindo. Isso enfureceu o velho, que também sofria de queda de cabelo. Ele destruiu o celular e aplicou cola para cabelo em sua cabeça, colocando uma peruca. De repente, alguém bateu em sua porta. Ele abriu e descobriu que sua secretária estava em perigo, capturada por um homem usando uma máscara assustadora. O velho perguntou ao homem quem ele era enquanto pressionava o botão vermelho para solicitar reforços. No entanto, o homem disse a ele que era inútil porque ele já havia cuidado de todos os guardas. O velho questionou as intenções dele, e o homem revelou ter ouvido rumores de que o velho estava oferecendo um alto preço pelo assassinato de alguém, mas todos os assassinos haviam falhado. O homem queria triplicar o preço, e prometeu que poderia assassinar com sucesso o alvo do velho. Enquanto isso, Shenji voltou para seu quarto e descobriu que a garota de cabelos brancos já havia ido embora. Shenji se perguntou como ela conseguiu sair do quarto sem que ele percebesse. Mesmo que ela fosse uma assassina classificada entre os melhores, ele deveria ter sido capaz de ouvir seus passos. Ele se perguntou se ela poderia possivelmente ser uma assassina ainda melhor do que ele pensava, mas de qualquer forma, ficou aliviado por ela ter ido embora e esperava que ela nunca mais voltasse. Em seguida, ele visitou o quarto de Xiao Xi. Para sua surpresa, ele encontrou a garota de cabelos brancos ao lado de Xiao Xi. Shenji rapidamente pegou a garota de cabelos brancos e a questionou por que ela estava no quarto de Xiao Xi. Em resposta, ela mostrou a Shenji uma nota explicando que, como só poderia ficar no quarto de Shenji por um dia, ela tinha ido para o quarto de Xiao Xi. Ela então o chantageou, insistindo em se tornar assistente de Shenji, ou ela se tornaria assistente de Xiao Xi. Xiao Xi estava curiosa sobre a conversa deles, então Shenji rapidamente inventou um plano, afirmando que a garota de cabelos brancos era uma prima distante que precisava ficar temporariamente com ele. Shenji fez um gesto para a garota de cabelos brancos, indicando seu acordo com o pedido dela. No entanto, Weiji alertou a garota de cabelos brancos que Shenji era uma pessoa muito suspeita, e sugeriu que ela deveria morar com Xiao Xi em vez disso. Shenji imediatamente puxou a garota de cabelos brancos de volta para seu quarto. A garota de cabelos brancos ficou encantada e o chamou de Shen-sensei, o que o deixou um pouco irritado com o termo, mas ele se concentrou em trabalhar em seu quadrinho ao invés de se preocupar com ela. De repente, a garota de cabelos brancos lembrou de seu passado. Ela se lembrou de ser constantemente alvo de fofocas por parte de seus colegas de classe, que notavam as feridas em seu corpo resultantes dos atos de seu pai.
Quando chegou em casa, seu pai a repreendeu por estar atrasada. Ela tentou explicar sua situação, mas seu pai simplesmente jogou uma garrafa de cerveja nela, e a repreendeu com raiva por ser ineficiente, chegando a dar-lhe um tapa. Ela chorou, mas depois se levantou, tirou um objeto afiado e decidiu lutar contra ele. No entanto, seu pai facilmente a desarmou e tentou agredi-la. De repente, uma pistola foi apontada para a cabeça de seu pai e disparou, matando-o. A pessoa que segurava a arma era Shenji. Shenji entregou a ela o quadrinho Killer A, esperando que Lelo a ajudasse a aliviar sua depressão. Voltando ao presente, Shenji estava tentando atribuir algum trabalho à garota de cabelos brancos, e pediu o endereço de e-mail dela. Ela mostrou a ele seu e-mail, e Shenji saiu do quarto. Animada, ela se aproximou do computador. De repente, Xingjin apareceu atrás dela. Ela pulou para o teto e tentou esfaquear Xingjin com sua caneta, mas ele conseguiu bloquear o ataque com sua guitarra. Frustrado, Xingjin percebeu que ela não era Xiao Xi. Nesse momento, Xiao Xi recebeu uma ligação informando que seu quadrinho seria adaptado para um anime. Ela anunciou animadamente a notícia para sua equipe. Wenji ficou feliz que seu quadrinho seria transformado em um anime e tentou abraçar Xiao Xi. Shenji as observou, sentindo ciúmes e se perguntando quando seu próprio quadrinho seria animado também. De repente, o celular de Shenji recebeu uma notificação. Era uma mensagem de seu editor, dizendo que se seu quadrinho não entrasse no top 50 dentro de 3 semanas, eles teriam que parar de produzi-lo. Shenji sentiu o desespero, e nesse momento, a campainha tocou. Wenji abriu a porta e encontrou um agente de uma empresa de anime parado lá. O agente se aproximou de Xiao Xi, expressando admiração pelo seu quadrinho e o desejo de assinar um contrato. No entanto, o agente queria falar com Xiao Xi em particular. Shenji interveio, sugerindo que o agente poderia estar tentando esconder algo deles, perguntando se eles estavam tentando roubar os direitos autorais. O agente afirmou que os assistentes não deveriam se preocupar com as políticas de direitos autorais e compartilhamento de lucros. Xiao Xi insistiu que seus assistentes também faziam parte disso. Mas o agente os corrigiu, afirmando que o quadrinho deles não era tão famoso quanto os mangás japoneses, como Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer, e que sua empresa teria que investir um orçamento significativo para animar o quadrinho, o que tornava o risco alto. Por isso, o lucro não seria compartilhado com os assistentes, ao mesmo tempo em que ameaçava Xiao Xi com a possibilidade da empresa desistir de adaptar a obra dela. O agente insistiu que Xiao Xi assinasse o contrato e continuou provocando-a. No entanto, a campainha tocou mais uma vez, e era o agente em pé na porta. Wenji percebeu que o agente anterior era um impostor, e o impostor ativou repentinamente um gás, fazendo todos adormecerem. Enquanto todos cochilavam, o agente tentou usar sua caneta para esfaquear Xiao Xi na cabeça. Felizmente, Shenji conseguiu impedi-lo. Eles se envolveram em uma luta feroz, com o agente tentando esfaquear Shenji mais uma vez, mas Shenji conseguiu facilmente desviar do ataque. O agente fingiu um golpe, e acertou um soco em Shenji, deixando-o sem fôlego. Em uma jogada desesperada, Shenji jogou uma cadeira pela janela, fazendo o gás vazar para fora. O agente reconheceu a tática inteligente de Shenji, mas sabia que Shenji não resistiria por muito tempo, já que ele já havia inalado um pouco do gás. Shenji esperava que a cadeira caísse em um carro, especificamente no carro policial de Haozi. Haozi, furioso por a cadeira ter atingido seu carro, foi apressadamente procurar o culpado. Ele abriu a porta e sacou sua arma. No entanto, a atenção de Haozi foi desviada quando o agente jogou um quadrinho nele, distraindo-o da perseguição e permitindo que o agente escapasse. Preocupado com a segurança de Xiao Xi, Haozi tentou verificar como ela estava, mas acidentalmente pisou na mão de Shenji. Haozi exigiu uma explicação de Shenji, que estava perdendo a consciência lentamente. Haozi foi até a sacada para investigar. Enquanto isso, o agente escapou e desceu para o quarto de Shenji, onde encontrou Xingjin e a garota de cabelos brancos. O agente se desculpou e tentou sair sem causar mais problemas, mas Xingjin e a garota de cabelos brancos o atacaram. Os três lutaram ferozmente, cada um exibindo habilidade igual. De repente, a campainha tocou, interrompendo a luta, e a garota de cabelos brancos abriu a porta para Haozi entrar no quarto e procurar o culpado. Haozi foi até a janela para procurar o culpado, mas tanto Xingjin quanto o agente já estavam saindo pela porta principal. Ao tentar sair, a longa guitarra de Xingjin bateu na moldura da porta, criando um momento estranho para todos. No entanto, a garota de cabelos brancos conseguiu habilmente cobrir os olhos de Haozi com um livro, que tinha uma nota dizendo: "Opa oficial, você é bonito. Posso ter o seu autógrafo?" Apesar da distração, Haozi tentou recuperar o foco, mas percebeu que tanto Xingjin quanto o agente haviam escapado.
Com a partida deles, o agente acreditava que ainda tinha 2 dias para concluir sua missão, e se convenceu de que tinha 100 maneiras de assassinar Xiao Shi. Xing Jin ficou decepcionado por perder sua chance mais uma vez. Enquanto isso, Hao Zi verificou Xiao Shi, que acordou lentamente e se perguntou se a comida estava pronta. Enquanto isso, Shen Ji descobriu o contrato do impostor, revelando uma tentativa de roubar os direitos autorais do quadrinho de Xiao Shi. Shen Ji explicou que o impostor tentou fazer Xiao Shi adormecer, e então pegar sua impressão digital para assinar o contrato. Hao Zi precisava do contrato como evidência no caso de o culpado ter deixado alguma impressão digital nele. No entanto, Shen Ji achou que Hao Zi era ingênuo, já que a maioria dos criminosos usaria luvas para esconder suas impressões digitais. Hao Zi perguntou como Shen Ji sabia tanto sobre esse assunto, e começou a suspeitar dele. Shen Ji mudou de assunto e explicou que aprendeu isso nos quadrinhos. Shen Ji olhou fixamente para o verdadeiro agente, e perguntou se eles estavam planejando roubar os direitos autorais. O agente os tranquilizou, dizendo que não tinham intenção de roubar os direitos autorais, e até convidou Xiao Shi a visitar a equipe de animação de sua empresa que estava trabalhando em seu quadrinho. Animada, Xiao Shi se perguntou se era verdade, e o agente a acolheu calorosamente a qualquer momento. No entanto, Wen Ji interveio, lembrando Xiao Shi de que ela precisava terminar os desenhos para a entrega primeiro. Eles começaram a trabalhar no quadrinho, e Xiao Shi não pôde deixar de se perguntar como seria o escritório de animação. Wen Ji lembrou a ela de se concentrar em desenhar, e guardar sua curiosidade para o dia seguinte, quando ela poderia visitar o escritório. Shen Ji ficou preocupado com seu próprio quadrinho, e se perguntou como ele conseguiria terminá-lo dentro de 3 semanas. Ele enviou seu manuscrito de backup para o editor, esperando que fosse aceito e que seu quadrinho entrasse no top 10. O editor respondeu instantaneamente, afirmando que o manuscrito era muito violento, contendo sangue e uma trama pesada, tornando-o inaceitável. Shen Ji repreendeu o editor com raiva, alegando que eles não entendiam nada de quadrinhos. Seu surto surpreendeu Wen Ji e Xiao Shi, e Shen Ji explicou que havia visto alguns quadrinhos populares sendo cancelados, o que o deixou furioso. Shen Ji se desculpou e foi ao banheiro, respondendo à mensagem do editor, dizendo que o manuscrito se tornaria viral. No entanto, o editor explicou que ele não poderia garantir isso, e alertou Shen Ji que ele poderia acabar sendo preso. O editor então aconselhou Shen Ji a entender mais sobre o mundo e suas regras. Shen Ji ficou sem palavras, pois o editor tentava educá-lo sobre o mundo. O editor explicou ainda que os leitores sempre esperavam por tramas surpreendentes, e que Shen Ji precisava enxergar as coisas do ponto de vista dos leitores. Com os olhos brilhantes, Shen Ji continuou lendo a mensagem do editor, relembrando sua infância e o quadrinho Killer que ele havia lido. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra escritor, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.